Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem quer casar aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Casar é bom demais. E quando chegam os filhos é motivo de muita alegria. Nós escolhemos o nome Benício, que significa abençoado, aquele que vai bem. E Nina significa delicada, meiga e menina. E nós estamos muito felizes com a chegada dela e hoje com a dedicação dela ao Senhor. Dá um abraço quem está do seu lado, diga: você é lindo, você é linda. Que bom que você veio. Que Deus fale contigo hoje, que Deus abençoe sua vida. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz aqui, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Eu estou muito contente. Esse ano foi um ano de bênçãos na sua vida, de vitórias. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Deus fez tanta coisa boa. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a fé que nos torna únicos. Diga para o irmão que está do seu lado: você é único. E a fé nos torna pessoas singulares, diferenciadas. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. E queria te convidar a abrir a Bíblia em Números, capítulo 14, versículos 6 a 10. Números, capítulo 14, versículo 6 a 10. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eita, Números é fácil, no começo da Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, nos acompanhe ali no telão ou com quem está do lado. Diz assim a palavra do Senhor: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo. E repita essa declaração de fé junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai falar contigo hoje. Amém. A fé que nos torna únicos. A fé funciona nas nossas vidas como uma chave. Ela tem capacidade de abrir e fechar portas nas nossas vidas. E o interessante, assim como essas chaves aqui, essa chave da minha casa, essa chave ela tem um segredo, um código que a torna única. Ela é capaz, só esta chave é capaz de abrir a porta da minha casa. Também tem outra chave aqui, chave do carro. Da mesma maneira, existe um segredo, um código aqui, que torna essa chave única. Ela é a única capaz de abrir a porta do meu carro. E você trouxe chave aí? Levanta, deixa eu ver. Tem chave? Levanta para o alto, deixa eu ver. Isso. Assim funciona a fé nas nossas vidas. Pode chacoalhar isso. A fé nas nossas vidas, ela nos torna únicos. E ela nos faz capaz
ela tem o poder de abrir portas e fechar portas de oportunidade nas nossas vidas. E hoje, pode pegar a chave agora, todo mundo fica de pé um pouquinho, estende a chave para o alto assim, isso. Pode balançar, pega a chave que você tiver. Você não trouxe chave, fica de pé também agora. Mas levanta a mão simbolicamente. Eu quero declarar hoje, na autoridade do nome de Jesus, que Deus vai suscitar no seu coração uma fé que vai te tornar único. E Deus vai abrir portas na sua vida, portas para a sua casa, portas para a sua família, portas para os seus negócios, portas ministeriais. O Senhor vai suscitar em nós uma fé que nos faz únicos. Quantos creem assim? Então fica com a chave levantada, vamos pedir aqui, Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma fé capaz de abrir portas de oportunidades na nossa vida. Que os meus irmãos sejam abençoados hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Hoje eu quero falar sobre esta chave que é a fé nas nossas vidas. E esse texto que eu acabei de ler, ele vai nos falar um pouco sobre Josué e Calebe. E sem dúvida, estes eram homens movidos por fé. E a palavra de Deus vai nos mostrar que esta fé desses homens os tornaram eles singulares, pessoas diferenciadas, líderes especiais. E hoje eu quero declarar pela fé que você vai ser uma pessoa diferenciada, singular, única, especial. Quantos querem ser bem-sucedidos aqui? Levantem as mãos. Eu creio, Deus vai fazer isso na minha e na sua vida. E eu queria olhar para Josué e Calebe e tentar entender que características os fizeram esses líderes especiais, únicos. Que características de fé os tornaram pessoas assim. Primeira característica, primeira lição. Eles tinham um senso de missão pautado na revelação de Deus. Um senso de missão pautado na revelação de Deus. No versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim, Deus está falando com Moisés e diz assim, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E eu acho interessante aqui, que a Bíblia vai deixar clara qual era a missão de Deus para esses homens. Deus chama Moisés e manda ele destacar um líder de cada tribo, 12 líderes. E apresenta claramente a missão, olha, vocês vão espiar a terra prometida, vão trazer os relatórios, e no final do versículo ele vai dizer, da terra que o Senhor já deu a Israel. Essa era a missão. Essa era a missão de Deus. E sabe, eu acho isso legítimo, porque Deus precisa suscitar em nós um senso de missão, mas ele não pode ser oriundo apenas de um sentimento, de uma revolta pessoal, de um entendimento, de um desejo. Não, as pessoas que são diferenciadas, que são bem-sucedidas, são aquelas cujo senso de missão, ela é fruto de uma revelação de Deus. E enquanto os 10 estavam olhando para as circunstâncias, para os sentimentos pessoais, Josué e Calebe, eles sabiam, eles tinham uma missão, trazer os relatos da terra que o Senhor já havia dado. Eu quero dizer para você, você quer ser bem-sucedido? Você quer ser alguém movido por fé? Precisa arder no seu coração um senso de missão que veio da parte de Deus, é uma revelação de Deus na tua vida. Você vive para quê? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus propósitos? Você está correndo atrás do quê? São objetivos que você traçou e por isso agora você está frustrado, desanimado. Deixa eu te dizer uma coisa, se a missão que arder em você, ela for fruto de uma revelação de Deus, o tempo vai passar
e você vai continuar se sentindo pleno. Eu dou graças a Deus aqui, porque hoje nós estamos dedicando aqui a nova identidade. Mas eu dou graças a Deus porque ela tem a ver com uma missão e uma revelação de Deus para nós. Quando eu estava nesse culto que eu falei aqui do FAI, o pastor me chama pelo nome e ele diz que durante o louvor Deus deu uma visão para ele. E ele escreve num papel, ele fala assim, eu vi 2 flechas. Uma, Deus mandou escrever dança. Tem alguém na sua família que trabalha com dança, que tem estúdio de dança? Eu falei, tem. E aí ele disse, olha, isso é uma missão que Deus deu, e de fato é. A gente estava vindo aqui o testemunho do Parolim, eu fico muito feliz, porque começou lá na escola da minha esposa. Começamos com 30 crianças, hoje são 100 que têm aulas de graça, fazem discipulado. E aí a gente começou a fazer culto mensal lá, o pessoal começou a se converter, e nesse domingo, tinham 300 pessoas no culto, na congregação, lá no Parolim. Você pode aplaudir o Senhor? Eu fui visitar a casa que o Josafá e alguns irmãos aqui da igreja construíram, trabalharam. Entramos nos becos com o Pedro. Só tinha os restos das casas incendiadas e a casa que eles estavam construindo. E quando eu estava voltando, um monte de gente drogada. E um menininho começou a falar comigo. Falou, oi, gritou lá de um barraco. Oi. Falei, oi. Pequenininho assim. Falei, qual é o seu nome? E ele, Gabriel. E eu comecei a conversar com o Gabriel, aquela criança. E quando eu estava saindo, indo embora, a missionária falou para mim, pastor, daqui a pouco vão vir as festas e os pais vão se drogar, alguns estão perdidos, e essas crianças ficam aí largadas. E eu dei graças a Deus, porque nós, enquanto igreja, estamos fazendo algo naquele lugar, porque Deus nos deu um senso de missão através de uma revelação. E a revelação que Ele deu ia além, falou dos estádios, falou do movimento de unidade, falou do que Deus ia fazer na nossa igreja, e hoje a gente veste a camisa do One, porque nós estamos indo atrás de uma revelação de Deus. Qual que é o propósito da sua vida? Você corre atrás do quê? Pessoas movidas por fé, elas são únicas, porque elas entendem os propósitos de Deus para a sua vida. E hoje eu vim dizer que é um privilégio servir com líderes aqui, estou vendo vários. Eu sei que eles trabalham comigo nesse ministério, não porque eles estão correndo atrás de dinheiro, ou de uma realização pessoal apenas. Não, eu sei a história de muitos aqui, de como o Senhor se revelou para eles. Eu lembro quando o Eric estava no retiro de adolescentes, e ele veio com a Bíblia para mim dizer, Michel, eu tenho convicção, Deus me revelou que Ele me separou para o ministério. Mas ninguém na minha família é crente. Como é que eu vou contar isso para os meus pais? Será que eles vão entender? Eu falei, Deus não deu a revelação? Agora vai. E depois, outro dia, ele volta lá na minha sala. Michel, falei com a minha mãe, Deus deu um sonho para ela. Ela orou por mim, ela me abençoou. E que alegria o culto que eu participei, onde o Eric batizou a mãe dele aqui. Por quê? Ele não está correndo atrás do vento. Ele tem um senso de missão que foi estabelecido no coração dele por uma revelação de Deus. Eu lembro do Tarek, no culto dos adolescentes, com a Bíblia aberta para mim, pastor, Deus falou, isso aqui é a palavra de Deus. Eu li o texto e era tão claro. E hoje ele está aqui trabalhando comigo e eu posso contar a história de vários. Eu quero dizer para você, quantos querem ser bem-sucedidos aqui? Levante as mãos. Deus precisa estabelecer um senso de missão no teu coração. Mas ele não pode surgir da tua cabeça. Ele vem de uma revelação de Deus. Josué e Caleb foram bem-sucedidos porque eles entenderam isso. E eles sabiam, Deus já nos deu a terra. Ele nos deu a missão. Deus quer estabelecer isso e essa fé vai abrir portas na sua vida. Segunda característica de fé desses homens. Havia uma disposição, tanto em Josué como em Caleb, para crescer e conquistar. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai colocar no seu coração uma disposição para crescer e conquistar. Aleluia! E eu acho lindo isso, porque a Bíblia vai, nesse capítulo,
ela vai apresentar para nós os nomes dos líderes de cada uma das tribos de Israel, dos 12 espias. E eu fui lá olhar aonde Josué e Caleb tinham vindo, quais eram as tribos deles. E aí o versículo 6 diz: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. E aí o versículo 8 diz: da tribo de Efraim, Oséias. O nome de Josué é Oséias. Se você não sabia, foi Moisés que deu um apelido carinhoso para ele, Josué. É igual aqui, né? Então o nome é Oséias. Mas Josué, filho de Num, eles eram da tribo de Judá. E o reino do norte, muitas vezes na Bíblia é chamado de Efraim. Por quê? Se tornaram as maiores, as mais influentes. E eu quero dizer, pessoas de fé têm uma disposição, uma ambição que as faz crescer e conquistar. E você pode pegar a história de personalidades, de pessoas que marcaram o mundo, e você vai ver que muitos eram homens de fé. Eu gosto da história de Henry Ford. Ele era um cristão episcopal, e é interessante porque ele era um homem de fé. Ele, antes de criar um motor movido a gasolina, e as suas fábricas, que ficaram conhecidas pelo mundo todo, ele várias vezes tentou, e as suas experiências não deram certo. Mas ele não deixou de tentar, porque havia uma disposição no seu coração para conquistar, para crescer. E é interessante que, depois que ele já está muito rico, suas fábricas estão funcionando, ele diz: eu não vivo para ganhar dinheiro, eu quero mudar o mundo. E aí ele começa a adotar nas suas empresas uma política de remuneração, olhando para os funcionários. Ele tinha um aspecto social na maneira que ele gerenciava os seus negócios. E ele, quando fica rico, ele aumenta, ele dobra o salário de todos os funcionários. Ele dizia que ele queria reconhecer o trabalho numa época onde não se fazia isso. E a empresa dele é a que mais cresce. Depois ele se torna um pacifista, alguém que luta contra a guerra. Por quê? Havia uma disposição de fé naquele homem, que não fazia ele se contentar apenas em criar um motor, criar empresas, ganhar dinheiro. Não! Ele queria marcar o mundo. Gente assim, eu posso falar a história de tantos. Isaac Newton, um crente. Você conhece as leis? Tanta gente fala: cristãos, não, o ateísmo. Cara, os maiores filósofos, os maiores pensadores de todos os tempos, muitos deles eram cristãos. E eu quero dizer, homens de fé. Eu gosto da história de Wilberforce. Se acabou a escravatura no mundo, foi por causa de um homem de fé. Ele leva suas ideias para o parlamento inglês. Várias vezes as pessoas o reprovam. E ele tenta diversos mecanismos, até que no final da sua vida consegue aprovar uma lei. E acaba com a escravatura no mundo. Martin Luther King, um homem que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Pessoas cheias de fé têm uma disposição para crescer e conquistar. Quantos querem crescer e conquistar aqui? Levante as mãos. Deus vai suscitar uma fé no teu coração que te torna único. Terceira característica, eles têm um foco bem definido. Eles têm foco. Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa ter foco. Versículo 22 e 23 diz: subiram do Neguebe e chegaram em Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Eu acho interessante, aqui nessa história, porque tanto Josué e Caleb, eles não tiravam o foco da missão. E quando eles
trazem os relatos do que eles tinham visto na terra prometida, eles se preocupam em mostrar os cachos de uvas, as romãs e os figos. Por quê? Eles queriam provar para o povo que aquela era a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Os outros espias acabaram focando nos desafios. Eles até trazem o nome dos gigantes. Aimata, Umã, os nomes diferentes. Mas eles estavam tão focados nisso, que eles só conseguiam enxergar a dificuldade no caminho da conquista. E eu quero dizer para você, queridos, todos nós, diante dos desafios que a vida nos propõe, diante das missões que Deus estabelece para nós, propósitos, nós vamos encontrar cachos de uvas e gigantes. Os cachos de uvas são os sinais. Isso aqui é a minha promessa, eu estou confirmando ela. Prossegue. E os desafios são os gigantes. Mas homens cuja fé os torna únicos, eles são capazes de se alimentar das uvas, das romãs e das promessas e derrubar os gigantes. E hoje eu vim dizer para você, Deus te deu uma missão, mas ao longo do caminho Ele deixou romãs, figos, cachos de uva, para dizer para você que você não está sozinho nessa e que gigantes vão cair por terra no seu caminho em nome de Jesus. Você quer ser quem? Aquele que olha para os desafios e fica paralisado? Ou você quer ser alguém que diante das promessas de Deus caminha por fé? Deus quer levantar gente assim no nosso meio. Eu lembro quando fomos organizar o culto no estádio, eram tantos os gigantes. Eram tantos os gigantes. Eu lembro de várias reuniões com os pastores da cidade, e cada dia a gente tinha que tomar uma decisão, e não dava para esperar. Primeiro, vamos fazer um culto para quantas pessoas? 10 mil custava uma coisa, 20 mil outra, 40 mil outra. Mas tinha que tomar a decisão. E aí a gente faz o quê? Primeiro momento, vamos fazer para 20. Deus está dando sinais. E chegou uma hora que a gente tinha que assinar contrato, não tinha dinheiro, e eu precisava dizer um número. E a gente tinha orado. Deus tinha me dado um sinal de uma oferta que Ele tinha falado que ia me dar. Falou, se você fechar o contrato, eu te dar uma oferta de 100 mil reais. Mas a gente precisava tomar uma decisão. E aí, se colocasse cadeira no gramado, custava mais 150 mil reais. E agora? E eu lembro da reunião que a gente estava. E aí a gente tinha pedido alguns sinais, e eles foram chegando ao longo da reunião. Primeiro o cara liga e fala que vai fazer as cadeiras mais baratas, depois liga o meu pai dizendo que, olha, é para a gente ir. Depois, e vários sinais, a gente chegou na reunião, vamos que Deus vai fazer algo. E sabe, se alimentando dos cachos de uva no caminho, que eram as marcas de que Deus queria nos levar à terra que mana leite e mel, nós vimos um milagre do Senhor acontecer. Naquele dia tinham 43 mil pessoas. Os jogos oficiais têm 39 mil, é o recorde, nós passamos, porque Deus é fiel. Sabe qual é o líder de célula que a célula multiplica? Aquele que tem foco. Aquele que fala para a célula, a nossa missão é multiplicar tal dia. Ele põe data, ele sabe onde ele quer chegar. Ah, mas eu não tenho liderança, mas eu não tenho isso. A gente vai chegar, porque Deus nos deu uma missão. E aí ele vai se alimentando das promessas, e ele chega no objetivo de fé. Ele cumpre a missão, porque ele não olha para os desafios, ele não olha para os gigantes, ele olha para as promessas. Hoje eu vim dizer para você, você quer ser bem sucedido? Foca na missão, olha para as promessas, se alimenta das uvas, e gigantes vão cair por terra na sua vida em nome de Jesus. Eu estou vendo Deus abrindo portas aqui na vida de pessoas. Deus vai levantar líderes, jovens que vão ser empreendedores, que vão se destacar nos seus negócios. Foca na missão que Deus te deu. Ele te revelou, é o caminho, vai. Quarta característica. Esses líderes diferenciados, esses homens que são movidos por fé, eles tomam a iniciativa. E eu acho interessante porque quando está todo mundo paralisado diante dos relatórios,
sem saber o que fazer, discutindo, vamos, não vamos, o que dizemos, o que fazemos. Caleb, versículo 30 diz: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eu gosto de gente que nem Caleb. Está todo mundo ali paralisado, sem saber o que fazer. Ele já está vestindo a armadura, está afiando a espada. Eu estou pronto, vamos. Deus está com a gente, vamos embora. E você, quem aqui já participou de reunião, de empresa, de ministério? Levanta a mão, deixa eu ver. É muito comum em reunião, quando surge um desafio, as pessoas começarem a apontar um monte de problemas, mas ninguém propõe uma solução. Deus quer levantar aqui no nosso meio líderes que têm iniciativa, que não só propõem respostas, caminhos, mas que tomam a frente, que tomam iniciativa. Eu nunca vou esquecer, quando era pastor dos adolescentes, um dos primeiros retiros, nós organizamos um acampamento, e nesse acampamento a gente resolveu montar um muro de escalada. E eu lembro, era um celeiro que tinha no acampamento, e a gente construiu um muro alto, levantou um muro de escalada alto, e eu fui com vários jovens aqui da igreja para a gente montar o muro de escalada. E quando a gente terminou de montar o muro de escalada, estava pronto alto, aqueles compensados de madeira pesados, um infeliz de um voluntário, de um abençoado, falou: deixa eu testar se o muro está firme. E aí ele pegou a corda, puxou assim bem longe, e deu com os 2 pés na base do paredão. Aí ele deu uma vez, não aconteceu nada. Daí ele resolveu ir, foi mais longe e foi com mais força. Quando ele bateu, começou a cair tudo. Só que a gente estava embaixo do paredão, todo mundo conversando. A gente estava longe e ele embaixo, ele ia ser esmagado. E a minha reação qual foi? Dar um passo para trás. Mas tinha um louco lá no nosso meio. Quando ele viu o paredão caindo, quando estava todo mundo para trás, ele saiu correndo na direção do paredão com o braço erguido assim, ó. E aí a gente foi atrás, todo mundo, tudo doido. E aí, pá, a gente segurou o paredão. Se não tivesse um Caleb lá no nosso meio, o irmão que resolveu testar o paredão não estava aqui para contar a história. E sabe, muitas vezes falta no nosso meio gente que diante dos desafios corre riscos, toma a frente, se posiciona, prepara a armadura e vai. Gente que não foge dos problemas. E sabe, esse ano na nossa igreja nós batizamos quase 500 pessoas. E para uma igreja do nosso tamanho foi pouco. Deus tem mais para nós. Eu creio em nome de Jesus, ano que vem vamos batizar 1000 pessoas. Mas sabe por que a gente não batiza mais? Porque faltam pessoas que tomem a iniciativa aqui no nosso meio. Falei, eu vou discipular alguém. Eu vou cuidar. E sabe, hoje aqui eu vou fazer apelo. E vai se converter um monte de gente aqui em nome de Jesus. Não porque eu estou pregando, mas porque a palavra que eu ministro ela é poderosa e transforma vidas. E quando eu fizer o apelo, meu irmão, em nome de Jesus, toma a iniciativa. Pega a coraça, a espada, vai, irmão, eu vou cuidar de você. Eu vou discipular você. Eu vou caminhar contigo. Quantos querem ver mais e mais pessoas sendo salvas, batizadas, transformadas? Levante as mãos. Deus quer levantar Josués e Calebes no nosso meio. Gente que toma a iniciativa e vê o mover de Deus acontecendo. Tem muita gente que vive de contar a história dos outros. Em nome de Jesus, você vai viver histórias de Deus. Vai ter história de Deus para contar. Quem quer ter história para contar aqui? Levanta a mão aí. Deus vai fazer milagres na tua vida. Deus vai abrir portas hoje à noite para você. Eu creio. Quinto, esses homens eles têm uma mentalidade vencedora. Pastor, o que é isso? Eu acho interessante o capítulo 14, no versículo 4, a continuação da história. A Bíblia diz que depois de tentarem apedrejar esses homens que estavam dizendo, vamos, o Senhor nos deu a terra. Aqueles homens que estavam com medo dos gigantes, eles vão dizer,
E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha o que eles pensam em fazer. Queridos, não estava acontecendo nada. Eles não estavam no meio de uma guerra. Eles não estavam passando dificuldade. Aquela crise surgiu no meio do povo simplesmente porque os relatos dos espias que não tinham fé geraram temor no coração do povo. E agora olha o que eles estão pensando em fazer. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar a ser escravo. Diante dos desafios, em vez de enfrentar os desafios, eles tinham uma mentalidade. Tinham saído do Egito, mas ainda tinham uma mentalidade de escravos. E tem muita gente assim. Muita gente que vive a vida dessa maneira. Tem uma mentalidade de escravo e não de vencedor. Josué e Caleb viam aquela situação, mas Deus tinha colocado uma disposição na mente deles, que eles eram capazes de enxergar a oportunidade e não os desafios. Eu gosto muito, estava lendo a história de Thomas Edison, e achei interessante, que um dia ele volta para casa com uma carta, dos seus professores, e ele dá para sua mãe, e na carta estava escrito que ele era um aluno que não acompanhava os outros alunos, e por isso ele estava sendo desligado da escola, porque ele não acompanhava a turma, não acompanhava a classe. Thomas Edison, gente, você que está indo mal, tem solução para você, tá bom? Você que está aí de recuperação, que precisa entregar o TCC, glória a Deus, tá? Thomas Edison foi expulso da escola. E aí ele está lá, só que eu acho interessante a postura da mãe. Ela pega a carta e fala assim: filho, olha o que está escrito nessa carta do colégio. Aqui está dizendo que você é um aluno muito inteligente. E os outros alunos da classe não podem te acompanhar. Então a escola estava pedindo para eu ter cuidados especiais com você, porque você é um cara que vai dar certo na vida. E aí ela começa a ensinar o Thomas Edison. Ele cria um laboratório de química na adolescência, no porão de casa. No final da sua vida ele tinha 2.333 patentes no seu nome. Ele inventou a câmera cinematográfica, ele inventou o fonógrafo, ele inventou a lâmpada elétrica. São tantos os inventos. E um dia ele está mexendo nas coisas da mãe que havia falecido, e ele encontra a carta do colégio, estava guardada. E quando ele lê, ele entende. Era para ele ter sido expulso do colégio. Mas Deus tinha dado para ele uma mãe, uma mulher cheia de fé. Muitos de nós temos mentalidade de escravos. Diante dos desafios nós corremos. E eu nasci numa geração de brasileiros que tem mentalidade de escravo. O sonho é ir para fora do país, porque o Brasil não presta, nada aqui é bom, nada aqui dá certo. A maioria dos jovens que eu converso, o coração não está aqui. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus vai levantar uma geração que tem orgulho e bate no peito e vai falar: eu vou fazer esse país dar certo. Nos nossos dias, gente com uma mentalidade vencedora, nós temos um país excelente. Nós temos o maior território florestal do mundo. Nós somos uma potência. Tem coisa errada no nosso país, é verdade, mas Deus está limpando a nossa terra do pecado, e Ele está chamando, convocando líderes novos, para nesses tempos escreverem uma nova história, e dizer: esse país tem jeito. Eu quero dizer para você, nós vamos andar de cabeça erguida, se a gente largar o complexo de vira-lata. Tudo que é de fora é bom, até nas igrejas, as músicas todas que a gente canta não são nossas. Por quê, gente? Vamos acreditar. Deus se revela lá fora, Ele se revela aqui no Brasil. Deus faz milagres aqui. E chegou o tempo da igreja do Senhor Jesus se levantar. Nós vamos mandar embora o complexo de vira-lata, porque nós somos escolhidos por Deus. E uma nova história vai ser escrita nos nossos dias. Eu creio, esse país tem jeito. Em vez de querer deixar o Brasil. Em vez de querer deixar o Brasil, fica aqui e constrói um novo país junto comigo. Tem aqueles que vão embora, mas tem os que ficam.
E eu vou ver e vou ter o orgulho de dizer: essa terra foi lavada pelo sangue do Cordeiro, é uma terra abençoada. Na nossa geração, mais de 50% da população vai se converter. Eu estou estudando uma maneira da gente entrar nos cinemas. O cinema nacional ainda não é bom. Glória a Deus por isso, porque a igreja vai tomar parte, ocupar esse espaço. E nós vamos começar a produzir os melhores filmes do nosso país. A gente começou um projeto, já estou unindo as igrejas para a gente fazer algo, um primeiro projeto pequeno, mas eu quero contar a história do que aconteceu em Chapecó, na perspectiva do Neto, um jogador que teve uma experiência com Deus maravilhosa. Eu não quero que outros países contem, essa história é nossa. Eu quero contar a história daqui a uns anos do Deltan Dallagnol, um jovem que tinha um sonho de acabar com a corrupção nesse país, crente, servo do Senhor, e está vendo essa terra ser lavada. Tentou em diversas iniciativas, aí um projeto no posto de gasolina que ninguém dava nada, começa a cair, e a presidente caiu, porque alguém resolveu se levantar. Vamos parar de ser vítima do nosso passado e construir, escrever uma nova história para esse país. Eu quero te convidar, meu irmão, em nome de Jesus. Larga o complexo, a mentalidade de escravo. Vamos voltar para o Egito, aqui está ruim. Eu estou pisando na terra prometida. Eu estou vendo as uvas, as romãs, e eu posso dizer, na minha geração, essa igreja vai explodir. E o povo vai querer vir para o Brasil morar aqui, porque essa é a terra que mana leite e mel. A gente está no deserto, é verdade. Você está comigo no deserto? Deus mandou espiar a terra prometida hoje. Eu quero em nome de Jesus te fazer enxergar além. Olhe para a tua casa com os olhos da fé. Enxerga a terra prometida, meu irmão. Lá no teu negócio, lá no teu trabalho. Enxerga a terra prometida. Abandona a mentalidade de escravo, com uma mentalidade de homens de Deus, vencedores. Nós vamos conquistar e vencer nos nossos dias. Sexta característica: eles distinguem bem o tempo da oportunidade. Pastor, como assim? Eu acho interessante o texto, não vou ler aqui, mas a Bíblia vai dizer que depois que os espias voltam e o povo se revolta, se rebela, Deus dá uma sentença, um veredito. Ele fala: olha, agora vocês vão caminhar 40 anos no deserto. Por quê? Foram 40 dias que os espias passaram olhando a terra prometida. Para cada dia vai ser um ano que vocês vão caminhar no deserto. Deus já tinha dado a sentença. Aí a Bíblia diz que um grupo resolve montar um bando, um exército, e fala assim: nós vamos lá conquistar a terra. E aí Moisés fala para eles: não adianta aí, o tempo da oportunidade passou, cessou. E eles mesmos assim vão e não voltam para contar a história. Eu quero dizer para vocês que líderes, homens que a fé os torna únicos, são pessoas capazes de distinguir bem o tempo da oportunidade. E nós vivemos um tempo da oportunidade. E quando as oportunidades passam e a gente não pega elas, a gente perde. Eu estava numa palestra segunda-feira dos homens aqui, o Holy Future, achei interessante. Um dos palestrantes contando que os caras que inventaram Netflix, agora garotada, foi para os donos da Blockbuster. Quem aqui assistia fita, né, VHS, alugava na Blockbuster? Levanta a mão para não... tá vendo, esse mistério de jovem está meio velho aqui. Quem nunca foi na Blockbuster aqui, deixa eu ver. Olha só, tem vários. Nem sabe direito o que é isso. Naquela época a gente alugava na Blockbuster, era original, uma potência. Os caras chegaram com a proposta do Netflix para eles, moleques. Eles não acreditaram no projeto. Hoje não existe Blockbuster, porque o tempo da oportunidade passou. E é assim na nossa vida. E sabe, a Bíblia chama esse tempo que nós vivemos de o ano aceitável do Senhor. Nós vivemos no tempo da oportunidade de Deus. E esse tempo funciona como Noé e a arca. Quando Noé estava construindo a arca, ainda era o tempo da oportunidade. E Deus mandou ele fazer um barco bem grande, para todo mundo enxergar
E eu ouvi que era o tempo da oportunidade. Ele dizia: Deus vai fazer um dilúvio. Olha, estou construindo esse barco. As pessoas o chamavam de louco. Mas quando ele entra no barco, na arca, e começa o dilúvio, a Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca. E ninguém podia mais entrar, porque o tempo da oportunidade passou. Hoje eu vim dizer para você que é o tempo da oportunidade. Tempo da oportunidade de crescer, mas o tempo da oportunidade de conhecer a Deus. Este é o ano aceitável do Senhor. E Deus quer abrir a porta da salvação para você. Por isso não deixe, discerne os tempos. E você vai ser uma pessoa que tem uma fé única. Mas eu gosto como essa história termina. Quero pedir para alguém vir tocar aqui. Maurinho, teclado. Eu gosto da história de Josué e Caleb, porque o tempo não lhes tira o ímpeto de conquistar. E se você ler o capítulo 14 de Josué, você vai ver o final da história. Caleb está velhinho, com 85 anos de idade. E depois de andar 40 anos no deserto, ele vai chegar para Josué e vai dizer: Josué, eu ainda lembro da promessa que Deus me deu. Lá quando a gente foi espiar a terra, tinham passado 40 anos. E ele vai dizer: eu ainda tenho o mesmo vigor, a mesma disposição. Deixa eu conquistar a terra que Deus me deu por direito. E sabe, pessoas cuja fé os torna únicas, são aqueles que o tempo não lhes tira o ímpeto de fé. 40 anos caminhando no deserto. Tem jovem aqui que as coisas não dão certo, uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos, já está em depressão, cabisbaixo. Deus quer trazer uma fé no teu coração que te torna único. O tempo vai passar. O tempo está nas mãos de Deus. Alguns dias atrás eu fui visitar o Sofonias no hospital. 92 anos de idade. Quando eu cheguei no quarto, ele estava de pé andando. Falaram que tinha tido um AVC. Eu falei: meu Deus, que está de pé, só senta. A gente falou. Eu achei tão bonita a história. Ele se aposenta. Depois que está aposentado, ele estava contando as histórias. Ele vai fazer vestibular para odontologia, daí vira dentista. E aí abre um consultório depois de aposentado. E já tem sei lá quantos anos de profissão. E até um pouco tempo atrás ainda trabalhava. Alguém que o tempo não lhe tirou o ímpeto. Eu quero dizer, o tempo vai passar. Mas Deus vai levantar aqui nos nossos dias gente que, à medida que o tempo passa, se torna mais sonhadora, mais cheia de vigor, mais cheia de fé. Porque os homens que a fé os torna únicos, eles gostam de desafios. E eu acho bonito porque ele fala com Josué e ele diz mais: Josué, mas não quero qualquer terra não, me dá a terra dos gigantes para conquistar. 85 anos. Ele ainda estava preparando a espada, já estava com a armadura. Por quê? Ele queria no taco dele? Não. Ele cria nas promessas de Deus. Hoje eu vim dizer para você que Deus quer levantar uma geração que gosta de desafios. E se você me der a oportunidade, eu vou te falar de um monte. Eu queria batizar num dia 1000 pessoas. Queria que você estivesse lá comigo batizando. Quantos creem que isso pode acontecer? Eu creio que o nosso ministério de louvor vai ser referência em 5 anos no Brasil. Já conversei com pastores das maiores igrejas. A gente vai mostrar 5 igrejas. Vamos aliançar e vamos lançar os trabalhos todos juntos. Vai bombar, você vai ver. Porque a gente não quer mais promover celebridades. A gente quer que os ministérios de louvor das igrejas sejam fortes. Nós vamos fazer outros cultos no estádio. Você vai estar um dia comigo no Maracanã lá. Esse lugar vai ficar pequeno. Nós vamos entrar nas rádios, nas televisões. As pessoas vão fazer fila para vir aqui, porque a presença de Deus se manifesta nesse lugar. Nos nossos cultos, milagres acontecem. Pessoas
começam a andar de novo, sonhar de novo, elas são despertadas, porque existe uma fé que nos torna únicos. Como é bom andar por fé. Você pode continuar cabisbaixo, sem esperança, olhando para o teu umbigo e reclamando porque o tempo te fez uma vítima. Ou você pode, como Josué e Caleb, e aqueles que acreditam em Jesus, hoje dizer: eu tenho uma fé que me torna único. Eu quero essa fé que abre portas, e as portas do céu serão abertas para nós, na nossa geração, porque Deus tem mais para o Brasil, mais para Curitiba, mais para a minha vida, mais para você. E hoje eu vim dizer: nós vamos abrir essas portas, nós vamos entrar na terra prometida. Eu já subi a montanha, eu já posso enxergar o que Deus vai fazer nos próximos dias. Hoje Deus me trouxe aqui, para, como Josué e Caleb, te trazer um relato. Eu não vim falar de gigantes, eu vim falar das uvas, das romãs, eu vim falar dos milagres, eu vim falar de um Deus que derruba as muralhas, de um Deus que nos faz fortes, de um Deus que faz milagres. Gigantes vão cair por terra nos nossos dias. Deus está despertando esse país, um avivamento vai varrer a nossa terra. Eu creio, eu creio, eu creio. Como você quer andar? Hoje Deus nos trouxe aqui, precisamos tomar uma decisão. Nós vamos andar por fé, ou vamos ficar paralisados? Eu queria te convidar com Josué, quando o Rio Jordão estava fechado, Deus falou para eles: santificai-vos, chama o povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Ele chama o povo e eles começam a orar. No dia seguinte, ele está esperando um milagre, algo acontecer, mas o rio está fechado. O que ele faz? Chama os sacerdotes, pegam a arca, manda o povo começar a cantar, e aí eles começam a andar na direção do rio. Ele lembrava do que Deus tinha feito com Moisés. Deus abriu o mar, mas eles entram na água e não acontece nada. Você acha que aquele povo para? Eles vão até o meio do rio, e enquanto eles andavam, o Rio Jordão, ele corre entre ribanceiras. Alguns dizem que é provável que uma ribanceira despencou e parou o curso do rio, e a água foi baixando devagarinho. Quando eles estão andando, as águas vão baixando, e o povo passa pé enxuto, porque o Senhor é Deus. Hoje nós vamos pôr o pé na lama, vamos pôr o pé na água, mas eu queria te convidar a andar por fé, a pedir a Deus uma fé que te torna único. Deus vai levantar líderes assim, pessoas assim, pessoas que uma multidão vai atrás. Deus está levantando lideranças novas nos nossos dias. As lideranças antigas passaram, o povo está clamando por novos líderes. Quem são? Deus vai levantar gente aqui, que diz: eu caminho por uma fé que me torna único. Hoje eu queria te convidar a pegar a chave ali, pega de novo a chave. E eu queria orar por você. A nossa fé é como essa chave, ela nos torna únicos, e ela abre portas na nossa vida. Se hoje aqui nesse lugar você quer dizer: Senhor, eu quero ser um homem de fé, eu quero que o Senhor abra portas na minha vida, eu quero, Senhor, eu acredito, eu quero essas características na minha vida, eu quero, Senhor, eu quero uma fé que me torna diferente, que me torna único. Eu quero ser eu quero viver os seus propósitos. Aonde você está, fica de pé no teu lugar e começa a chacoalhar essa chave aí bem forte. Pode chacoalhar. Está ouvindo esse som, esse barulhinho aí? Deus vai abrir portas na sua vida hoje. Deus vai abrir portas para você. Aleluia. Senhor, escuta esse som, Pai, o som dessas chaves. Nós cremos que a fé abre portas,
E hoje estamos balançando essas chaves e dizendo: abre portas de oportunidades. Eu quero pedir, abre portas de oportunidades, Senhor, para o teu povo, nos negócios, na família, nos ministérios, no que fazem, Pai, que eles possam andar por fé e ver a tua glória. Derrama a tua unção, derrama o teu espírito, derrama o teu favor, faz milagres, nos dá histórias para contar, levanta gente diferente nos nossos dias, gente cheia do Espírito. Ouve o som, Deus. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor. Nos dá fé para conquistar. Abençoa o teu povo hoje aqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Você pode baixar a tua chave e aplaudir a Jesus. Aplauda mais forte. Deus vai fazer maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. É só o começo. Deus tem mais. Mas quantos creem aqui que hoje vai haver salvação nesse lugar? Amém? Eu quero falar de uma porta que a fé em Jesus Cristo pode abrir para você essa noite. A Bíblia diz que todos nós, por causa dos nossos pecados, estamos afastados da comunhão com Deus. É como se houvesse uma porta fechada, trancada, que nos impede de nos achegarmos a Ele. Mas a Bíblia diz que quando, pela fé, cremos no sacrifício de Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, a porta da comunhão com Deus é aberta para nós. E quando essa porta é aberta, nós podemos ouvir a revelação de Deus, a direção que vem do alto. Tem muita gente andando sem saber o que fazer e sem propósito na vida. Hoje eu quero dizer, Deus vai comunicar a você qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. Ele vai falar contigo, Ele vai mostrar caminho. Isso é assim comigo. Quando o jovem orou por mim, eu ouvi a voz de Deus, eu nunca tinha ouvido. Hoje Deus vai trazer direção. Quando a porta da comunhão com Deus foi aberta pela fé em Jesus Cristo, você vai conhecer a Deus, mas você vai conhecer os propósitos de Deus para você. E a Bíblia diz que o propósito de Deus para nós é a salvação. Ele quer nos livrar do pecado, das suas consequências, quer nos dar uma nova condição de vida. Você faz tantas coisas que você não gosta de fazer, porque você é prisioneiro disso que a Bíblia chama de pecado. Mas quando Jesus entra na nossa vida, pela fé, o sangue de Jesus, Ele nos liberta do poder do pecado. E você pode ser livre. Livre do teu vício, livre desse comportamento que não te agrada, desse mau hábito. Você pode ser livre. Essa chave, a fé em Jesus Cristo, abre essa porta para nós. Mas ela também abre a porta da comunhão eterna. Um dia todos nós vamos morrer. Você vai morrer, eu vou morrer. E aqueles que abriram essa porta pela fé, a Bíblia diz que viverão em comunhão com Deus. Isso é o céu. Deus preparou morada. E hoje eu vim dizer, você não precisa ter medo da morte. Se você tomar essa chave e abrir pela fé em Jesus Cristo a porta da comunhão com Deus. Hoje eu queria orar por pessoas que querem ter essa experiência. Pastor, como assim? Jesus está vivo, cara. Ele não é uma história bonita e um profeta que passou por aqui há muitos anos atrás. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele tem se revelado a pessoas. E se você lê a Bíblia, o livro de Atos, os Evangelhos, contam histórias de pessoas que encontraram esse Jesus que está vivo. E se eu estou pregando aqui hoje, é porque um dia esse Cristo, que venceu a morte, se revelou a mim. Eu vim dizer hoje aqui que Ele pode se revelar para você. Se isso acontecer hoje, você nunca mais será o mesmo. Ele vai te dar uma nova vida nessa vida. Por isso, se você veio aqui nesse lugar hoje, e você quer pela fé abrir essa porta, a porta da comunhão com Deus, da intimidade com o Senhor, a porta da salvação, aonde você está,
Erga sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém? Levanta a mão bem alto. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a mão bem alto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. São várias pessoas. Você que levantou a mão, eu quero orar por você. Eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui até os corredores aqui. Pode sair. Não venha onde estão as cadeiras, venha, pode sair, pede licença e venha. Pode se aglomerar na frente das cadeiras. Pode vir, pode vir. Você que quer tomar essa decisão aqui, não tenha medo, tome iniciativa. Seja alguém com uma disposição de fé. Não fique esperando os outros, venha você. Deus chamou você, é contigo o negócio, é hoje. Vem para cá agora, em nome de Jesus, vem. Vem abrir a porta da comunhão com Deus. Vem para cá. Tem mais gente, tem mais gente. Deus está chamando. Deus está chamando, tem mais gente. Pode vir, pode vir, pode vir, tem mais gente. Pode vir, tem mais gente. Aleluia, aleluia, tem mais gente. Pode vir, sai do teu lugar, pede licença, vem para cá. Essa noite é noite de salvação nesse lugar. Jesus está aqui, Ele está vivo. Venha, 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 venha. Venha em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Deus está te chamando hoje. Pode vir. Aleluia, aleluia. Pode vir, tem mais gente. Aleluia, glória a Deus. Tem mais gente, pode vir, chega aqui. Você está com um amigo aí, ele levantou a mão. Vai com ele lá, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Toda cadeia, toda prisão caia por terra agora em nome de Jesus. Você é livre, venha. Se Deus falou contigo, venha. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Quero pedir para o povo de Deus em abraçar esses irmãos. Você viu alguém saindo aí, está sozinho, chega ali, abraça aí. Tem alguém sozinho? Você está sozinho? Levanta a mão aí. Alguém vai chegar. Tem um jovem aqui na frente sozinho. Tem uma jovem aqui sozinha também. Nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar agora. Quero que você baixe tua cabeça e feche teus olhos e repita essa oração comigo agora, crendo que o Senhor está te ouvindo. Repita assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Hoje, pela fé, eu quero abrir a porta da comunhão contigo. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder e a tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar para você. Pai, sela essa aliança agora com o selo do teu Espírito, que a tua presença tome conta dessas vidas agora, que eles não sejam mais os mesmos, que a porta da comunhão contigo, Deus, seja escancarada, e que eles sejam renovados pelo conhecimento da tua palavra, pelo relacionamento com o Senhor e com os irmãos aqui na fé. Abençoa esses queridos, escreve uma nova história na vida deles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus.